pessoal. Eu sou a pastora Michele, da Summit Fé em Ação, de São Paulo. Nós estamos aqui no primeiro evento, né, de podcast do Dança em Ação e nada melhor do que com o pessoal lá da Summit do Canadá, que fazem parte também do grupo de dança de lá, e eles vão contar para a gente um pouquinho sobre as experiências da dança, sobre os atos proféticos. Então, quero apresentar para vocês o pessoal do Canadá, que são assim um presente de Deus para as nossas vidas, né? E nós estamos com a Diana, né? Hello. Nós estamos com a Ladri. E nós estamos com a Andrea. Hello. A Andrea vai traduzir pra gente, né? E tem sido muito legal, assim, são experiências, tá sendo uma experiência muito boa de estar com elas aqui. Então, quero falar um pouquinho. A Dani começa? So, Diana, would you start? Yeah? Yeah, she's gonna ask you something. Para ela falar um pouquinho pra gente como que ela iniciou, como que é a dança lá na Summit do Canadá, e falar um pouquinho pra gente, né? Yeah, so she would like for you to tell us about the dancing there back in Canada, how you started, and tell us a bit about how it works there, just your experience in general. For our church, we started, at the time we had two different places of worship. And so at the one place in particular, we started with dancing a little bit on each stage, and we used flags that we each all had. We had a leader who would help tell us when we should go out and when we shouldn't. A gente tinha duas localidades ali quando a gente começou no Canadá. Então a gente tinha ali o lugar do palco, a gente tinha uma líder que ia à frente falando o que a gente devia fazer ou não fazer. We practiced on Thursday nights, like every Thursday night. Toda quinta-noite a gente ia praticar nosso treino. And during that time, we developed friendship. We developed relationship with each other. Era o tempo também da gente desenvolver nossa amizade, os nossos relacionamentos ali no grupo. And our leader would always stress the importance of worship with our dance. Sempre falando que a importância maior era a adoração pela dança. And so we would spend time after we warmed up our muscles. After we warmed up our muscles. Depois então que a gente fazia ali o nosso aquecimento inicial, then we would take time for individual worship. A gente tirava um tempo para individualmente cada uma adorar ali a Deus. So we turned the lights down, put the music on. Ligava a música, diminuía a luz. And just worship with the Lord. E ficava ali adorando ao Senhor. Some people felt uncomfortable. It's new to do that. Algumas pessoas não estavam acostumadas com isso, então se sentiam até meio desconfortáveis. But they would get used to that. Mas iam acostumando com o tempo. And then what our leader would do is she would help us start to then connect with one another. E a nossa líder ia nos ajudando a fazer essa conexão de uma com a outra, nos conectarmos. So when she gave us the cue, she would tell us, okay, now I want you to just have eye contact with everyone. And we would go around just learning to look at each other and feel comfortable with that and still be in worship. And it was like developing relationship, because eventually we'd see that different people worshipped differently. So you would get to know how they worshipped, so that when you came, if they were leading, you could get a better idea how they were going to likely release the Holy Spirit in that. A gente tinha oportunidade, então, de, através do comando que a nossa líder dava, começar a nos conectar umas com as outras. Então, por exemplo, a líder falava para a gente fazer contato visual. A gente tinha que ir adorando ao Senhor sem esquecer de adorar
olhando uma para outra, para a gente aprender como que uma e a outra adoravam, para a gente conseguir criar essa é muito sincronia bom. de conexão. Yes. And then as we continued worshiping, we would find that, well, she would encourage us to begin to be in groups of two just together and begin to just worship with each other, just learning how to sense the Holy Spirit, one leading, one following, and then changing, the other might follow. And then we would eventually come together as a group, but it was all organically done. Uhum. Então, de uma maneira orgânica, a gente foi se desenvolvendo no sentido de aprender uma com a outra, ter essa sincronia, ter essa conexão, em grupos de duas pessoas, uma liderando, a outra seguindo, ou então invertia, né? A que estava seguindo passava a liderar. Juntas a gente foi aprendendo a desenvolver essa adoração. We would change. You only be together for 2 or 3 minutes, or it was organic. Then when one person, you might sense the Holy Spirit on them, then we would start to come together in one and start following as a group one person. Então a gente fazia essas divisões, então por 2 ou 3 minutos adorando juntos ali, de repente uma pessoa sentia a liderança do Espírito e essa pessoa começava a comandar, o grupo inteiro ia e seguia, ia junto, chegava junto na adoração. Na verdade é um culto, né? Na verdade é um culto, né? O ensaio é um culto ao Senhor, né? It's actually a service to God. Yeah. Então é yes. muito bom mesmo. And we bonded with one another. And even as we're interacting with one another, we're blessing and worshiping together, but also you're blessing and worshiping the other person you're with. Então a gente criava vínculos uma com a outra e nessa criação de vínculo, então adorando junto, a gente acabava abençoando uma a outra, né? Ministrando uma sobre a outra. Isso só no ensaio, né? And this is only for the rehearsal, like the practice time, right? Yeah. No ensaio. Os cultos, então, era... assim, então, nos cultos, vocês colocavam em prática aquilo que vocês adquiriam no ensaio, que, na verdade, é um culto também, né? So, when the time for the service came, you would have, like, charged a lot in the spirit during the rehearsal, the practice time. The practice time was on Thursday nights, but our service is on Sunday. After we had time of this worship to God and worshiping and learning to worship together, then we would practice certain movements. Then we would go into movements. Então, na quinta-feira, nosso ensaio, a gente fazia essa adoração para o culto de domingo, né? Então, a gente ensaiava na quinta-noite, o culto de domingo. E primeiro a gente fazia essa adoração e depois a gente começava a desenvolver movimentos específicos da dança ali, ensaiar. And then in a service, sometimes we would use some of those movements that we all knew together that we would do. Às vezes no culto a gente usava então esses movimentos todas juntas que a gente tinha ensaiado. But probably for our service, we have a smaller area to work with. And so we don't have everybody out at the same time, usually. Sometimes we do. No culto, o espaço que a gente tem ali, o palco é pequeno, então a gente não ia ter todo mundo junto igual no ensaio, né? A gente ia ter menos gente, então era diferente. And we have the one leader who has a second, has someone assistant. A gente tem a líder principal e uma assistente dela. And they will be thinking, what color do we use? Do we do flags? Should I send someone out with just this? They decide. Essas líderes decidem no culto como é que vai ser. Se vai usar bandeira, quem que vai, como que vai ser. And they might dance, but usually they wouldn't dance because I'm going to give the girls this color. I'm going to do this. No, I want them to have flags now because they are seeing in the spirit what the Holy Spirit is doing according to the song.
Elas vêm, então o que que o Espírito está liderando conforme a música que vai ser Sim. ministrada e quem que elas vão enviar e com quais Uhum. acessórios, com quais cores, né? Geralmente não são elas que fazem, elas enviam os integrantes do grupo. Uhum. Ah, sim, entendi. E a gente é um pouco diferente, né? A gente trabalha mais assim a parte mais técnica. Tem essa parte também da gente fazer o culto, a gente ministra, né? A gente tem a ministração aqui, só que é mais. Não é como se fosse um culto, né? É no culto que a gente faz mais essa parte dessa interação de estar junto, os acessórios, tudo. E é muito lindo mesmo, e muito rico. A gente pode até trazer também, né, pra gente. This is very interesting and rich what you're saying because for our practice time we are more used to being technical. So this is what you bring here saying about the worshiping time is something that we should work on too. Because we've been doing that mostly during service time, like connecting and using the accessories and all during service time. Mhm. I think what it does is it really helps a person to understand that their number one is worship towards God, so that when you're in a service, that's number one. No matter what you're doing, yes, it's good to have the technical, and especially if you have the space for the technical, that's beautiful. But number one is worship. É bom, é muito bom ter esse tempo de adoração durante os ensaios, porque faz a gente lembrar que a nossa prioridade é a adoração. Sim. Então, ainda mais quando vocês têm um espaço para isso, como vocês têm, é muito bom vocês usarem o tempo da prática para trazerem adoração, porque é o número um, a prioridade Sim, sim. número um. Sim. E como que surgiu o ministério da Summit? Quanto tempo ele tem? Assim, e é muito linda essa interação que ela já nos disse, né? E é muito rico porque as pessoas assim são muito tocadas com elas aqui, assim, eu digo que eu tenho aprendido muito, assim, só daquelas movimentações dos flags, e assim, parece que a unção de Deus vem assim sobre nós, sabe, daquela vontade de, sabe, se prostrar e de dançar junto, e é uma coisa assim que sai de dentro para fora, né? I've been learning a lot just by watching you and seeing how genuine it feels like when you get the flags, and I feel the anointing. I feel like coming together with you. So I wonder, for how long have you been doing that? We're working with flags maybe only 3-4 years, maybe, or yeah, I mean, maybe longer, but it's hard to tell. Yeah. Difícil dizer quando começou. As bandeiras a gente está fazendo há uns 3, 4 anos, eu acredito. Ai, que legal. Could be longer. Pode ser mais, mas agora eu não tenho certeza. Yeah, but we have had these dance conferences, Mas a gente tem and feito conferências também de different dança. opportunities to learn. A gente tem aprendido, tem tido oportunidade de aprender coisas novas. So you buy more flags. A gente adquire mais bandeiras. Oh, I love that color. I want that flag. A gente fica vendo as cores, falando, ai, quero Then aquela you cor de want bandeira. to use it. Sim. We also have, like, one of the women on the Alberta dance team teaches various techniques of worship with flags. A gente tem uma mulher especial que sabe as técnicas com bandeira, então ela tem ensinado a gente. Ai, que maravilha. And so I took that course as Eu well. fiz esse curso também. Ah, que And maravilha. we worked with flags. Sim. We worked with streamers. We worked with scarves, A gente usa o lenço, a bandeira, aquelas fitas. Sim. and many things. And I loved the fact that you guys brought out the sticks. E eu amei ver os bastões que vocês usaram.
Ah, sim. Yeah, very, very powerful. Muito poderoso. É, And because that's one thing we love to bring out if we can, but not usually in a service. A gente vai tentar fazer igual. Não sei se a gente vai conseguir na hora do culto, vai. mas a gente vai fazer igual. Recently, we did finally bring out we have short sticks like this, and then we were Sim. with the Ah, band. Yeah. Uau. Recentemente a gente estava usando até uns bastões menores, assim, instrumentais, tipo de Sim. percussão, para bater um Aham. no outro. A gente estava usando isso lá também. Very powerful. Muito poderoso. Very que muito powerful. And when poderoso. they did that with the sticks, it was very powerful. Vocês fizeram, a gente viu ontem, foi muito poderoso com aqueles bastões. Que maravilha. Era outra pergunta que eu ia fazer. Eu vejo que não é uma coreografia específica, né? É uma adoração mais espontânea na igreja. E ontem mesmo que a gente teve o culto, que foi aniversário da igreja, a gente desenvolveu uma coreografia e a gente teve todo um cuidado também. Assim, foi Deus, né? De escolher uma música assim para que vocês entendessem também. E eu ficava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Que música? Então a gente ora, pede para o Senhor, e o Senhor traz na nossa memória e traz a coreografia assim de uma forma sobrenatural. Aí ele tem falado muito assim de dança profética, de ato profético, e essa coisa assim com os bastões foi uma assim, vamos usar isso, entendeu? Vamos fazer assim. Aí eu falei assim, aí então entra uma dança de guerra, então aí que a gente utiliza todos esses acessórios para complementar e trazer do mundo espiritual para o nosso visual, para as pessoas entenderem. Wow, yeah, because usually we are doing more like the spontaneous dancing, but for this special event, like the church anniversary, we wanted to have a prophetic act. So we felt like we should use those sticks, and it was powerful because we were bringing what we feel in the spiritual realm to the visual, so people could understand this prophetic act and the authority involved in it. Yes. It came across. Sim, ficou bem clara essa. Que bom, Foi poderoso. Sim. Isso é muito bom, assim, eu tenho esse cuidado desde quando comecei, o pessoal entender, assim, quando eu era integrante, então a gente utilizava, assim, muito da técnica de outra pessoa, trazendo as coreografias, trazendo pronto, né? E quando você passa para o outro lado, que você tem que elaborar e você tem que estar ali e, assim, ter a equipe maravilhosa de professores que foram integrantes, né? E trazer, é só Deus mesmo, porque o Senhor, ele traz, ele é o Criador, ele traz essa criatividade para nós, né? Então, assim, não tem nada que a gente não possa fazer se não for o Senhor, né? Então, ele traz tudo isso na nossa memória, ele traz para deixar claro para as pessoas, e esse cuidado que eu tenho, porque às vezes eu também não entendo, às vezes assim, você não entende, vai um balé clássico ou uma música assim, aí você acaba não entendendo, não junta a coreografia e a música, sabe? E aí a gente traz esse cuidado para trazer para o visual, né? Para as pessoas conseguirem entender a dança. So we depend on him because it's a challenge when you start being the one responsible for the creation of the choreography and picking the song and putting together the song, the prophetic lyrics that you need, and the dancing, and finding a way to transmit, to put it all together. It's a challenge. So we depend on God for building up that type of content, because I was used to being a student, like I would receive that ready, but now I have to have the creativity from God to put it all together. So yeah, I depend on him. Wow. It's beautiful. But you also, just like you were learning, Pode trazer para você. and you have people under you now learning,
that can still contribute to you, so you don't have to do it all on your own. You can assign certain things, and then you're developing the gift with them as well. E o bonito disso é que você agora está à frente, mas você pode também contar que os teus alunos agora, eles também recebem algo do Senhor para contribuir Sim. nessa sua criação de conteúdo. Então você vai criando, mas também vai trazendo deles aquilo que o Sim, Senhor vai dando e sim. você vai juntando tudo. Exatamente. Uhum. É exatamente isso mesmo, assim, para poder ter é um complemento, né? Porque é o corpo junto, se a gente fala a mesma língua, tipo, tudo parece que casa, né? Uhum. E é muito legal isso. E essa intensidade, como a gente já estava conversando antes, Uhum. essa intensidade, assim, só sente mesmo quem tá ali dentro, sabe? Então, até eu acho legal a André, ela é intérprete, e ela consegue passar pra gente essa intensidade que eles falam, né? Porque também tem que ter, né, essa interação, tanto com o pessoal que dança, com o pessoal que faz a pregação. Então, é muito legal, André. Muito obrigada, assim, sabe? Por se entregar, porque a gente vê essa entrega, né? De estar interpretando, de estar. Que é uma ajuda, né? Um ajuda o outro. Então, o corpo, assim, a dança é muito isso, né? Quando a gente se une, parece que parece que pode ser um montante, mas fica um só. Você olha, você consegue enxergar um só, né? E é muito legal isso. E até depois pergunto para elas como é o figurino, as coreografias, assim, e porque aqui a gente faz, né, diferente, a gente usa muito brilho, muito colorido, então a gente também teve aulas de cores, significados, então a gente não faz nada que não está na palavra do Senhor, né? Então a gente realmente traz a dança, a palavra para a dança, né? A gente tem que ter esse respeito mesmo, né? De não trazer qualquer passo, não menosprezando nenhum passo, mas assim, trazer mesmo aquela adoração, a adoração profética mesmo, aquilo que o Senhor que vem do céu mesmo, né? Para tocar nas vidas, porque para curar, para salvar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Yeah. First, it's amazing what you said, Diana, that everybody contributes with a portion because we see the body working. We are a whole body, and with every piece of it, every person, we have this one unity Yeah. coming together as you do in translating. She said Sim. we feel that also in translating when they speak, you speak together. It's a whole thing. It's a unity. You make part. Beautiful. Yeah, you make one body. We do the same in the dancing. So it's amazing to see. No matter how many people we are, we feel like one body, and it's beautiful, like worshiping together. Other than that, she would like to know more about the outfits, Sim. the outfits that you use there back in Canada, and the colors, because they learned a lot about colors and the shiny outfits. All they come from the Bible. They find meaningful ways of expressing through colors and through their garment. So this is a subject that they would like to hear a bit from you too. Do you want to say anything? I don't want to say it all. No, I feel like you know more about the colors of the outfit. I know about the flags, but not the outfits as much. I think that you guys are the ones that have all the beautiful outfits. Eu acho que são vocês que têm as roupas mais lindas. No. We've only had sometimes outfits for when we do a special dance. A gente tem a roupa às vezes para eventos especiais. Sim. So the way we work it is that if whoever's leading will say these are the colors that we're going to have for Sunday, and it'll be they might show a palette of colors on our feed, and we can choose any of those colors, and it'll often be jeans and whatever other color.
So that ours is very simple. We do not have all those beautiful outfits that you have. A nossa roupa é mais Não. simples, a gente vai de calça jeans mesmo, e aí a pessoa que está liderando Uhum. vê a paleta de cores e fala, Sim. ó, essas são as cores que eu estou sentindo que a gente deve transmitir, usar, então a gente acha uma roupa ali que combina aquelas cores, mas que não é legal. como vocês aqui que tem as roupas mais lindas e é muito bonito de ver. Labrie, yeah. Yeah, from when I've joined the Edmonton team, it's like usually a color palette to create like a unity on stage. Uhum. Quando eu comecei com o grupo, né, na igreja de dança, a gente tinha então uma paleta de cores para criar uma unidade lá ali no Legal. altar, na igreja. Uhum. And Sim. there are also times where it is prophetic. E também tem vezes que essas cores são proféticas. Sim. Recently, the Alberta dance team and other surrounding worship dancers came to Red Deer Recentemente, o grupo ali da província de Alberta e outras igrejas próximas, a gente foi até a cidade de Red Deer for a conference that they traveled to intercede over cities and provinces to greater impact the nation as a whole. É uma conferência que a gente tem visitando as cidades ali para impactar a nação como um todo. Ah, que legal. And for the one that we had in Red Deer, for example, there was one night where the color palette was desert streams. Uhum. Teve uma noite, por exemplo, ali em Red Deer, que a paleta de cores era rios no deserto. And it was kind of like a prophetic of what they were hearing about that night and what they were hearing about what we were interceding over the nation. Tinha a ver com aquilo que a gente estava ouvindo de Deus para aquela noite e o que que a gente estava fazendo como intercessão sobre a nação. Ah, uau. Because the worship songs and the dancing, it was a lot of like breaking up the ground and bringing like a fresh water kind of over it. Porque tanto a música quanto a dança estava ali conquistando um território e trazendo algo novo do Senhor para aquele tempo, para aquele lugar. Yeah, so sometimes it's like we'll just have like white shirts and jeans or black or things like that, Sim. but in certain scenarios it's like there is a prophetic Uhum. meaning to it. So. Então, a maioria das vezes a gente tá com uma blusa branca, uma blusa preta e Sim. jeans embaixo, mas tem ocasiões em que a gente entende que tem algo especial ali pra gente Sim, transmitir, sim, e a gente sim, vai sim, nessas cores proféticas. É que nós, aqui a gente trabalha muito com a roupa, diferencia, né, de roupa, então a gente trabalha muito com as cores, antigamente tipo um vermelho, amarelo, e era tudo junto, sabe? E era muito profético, né? E assim a gente diferencia por conta, assim, questão do corpo, para não trazer sensualidade dentro da igreja. Então a gente toma um cuidado com todas as pessoas, né? As crianças. Então por isso que a gente usa os vestidos, usa também as calças, porque assim havia um pouco assim um preconceito, né? Sobre a dança por conta que como movimenta muito o corpo, então para não mostrar tanto o corpo, então a roupa em si ela inibe, né? Então dá pra gente movimentar, dá pra gente levantar as pernas. Então, assim, dá pra fazer um todo sem escandalizar. E outra coisa que eu achei muito legal, que eu falei para as meninas, que eu tava em casa, eu falei assim, não, elas estão com a roupa delas, então a gente nunca tinha dançado assim de roupa normal. Eu falei, vamos com as roupas. Deus falou, vamos com as roupas iguais. Falei, vamos colocar, como a gente já tinha camiseta, tudo, vamos colocar a roupa, a nossa camiseta e uma calça mais larga pra gente dançar no culto, pra ter essa unidade, entendeu? E foi muito legal, assim, tem sido uma experiência muito boa de estar transmitindo através da dança tudo isso, e eu, assim, muito feliz de estar participando com vocês aqui, falando pro pessoal, mostrando para eles o quanto também a dança é importante dentro da igreja, né? E, assim, vale a pena, sim,
viver isso, viver essa arte. A dança é uma arte, né? Então vale sim viver, e muitas pessoas são muito tocadas através disso, né? E assim, eu creio que esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer, né? E a gente vai ainda ter essa interação ainda de ter vocês todos aqui para a gente fazer, né? Uma dança assim que nem vocês fizeram lá na Summit, que eu achei assim incrível, incrível mesmo. Even though we have the special outfits, we try to have them in order to cover our flesh. Like we use the skirts, the large skirts. Underneath, we put our pants just to pay attention, so we're not showing our flesh much. Even though we do that, it was so good to be in normal clothing, and we did that because we wanted both of you to participate with us, and it was amazing to dance along with you. Such an amazing experience to us, and we hope that we have more chances to doing that and living that. Maybe someday, maybe someday we will do here as you did there, that dancing that we saw and thought it was amazing. We wish for that here too, like everybody coming along. I hope we have more opportunities of living this and making this happen to God, for God. Say obrigada. Obrigada for trying to create space for us. That's very, very kind of you. Obrigada por ter criado esse espaço para nós. Foi muito atencioso de vocês. Foi muito bom. It was beautiful. Foi lindo. You guys were allowing yourselves to be used by the Holy Spirit. I Vocês loved it. permitindo serem usados pelo Espírito Santo. It was. It was Amei. beautiful. Muito lindo. Deixa, tem mais uma que aconteceu também no sábado, né? Que foi a ministração, né? Que nós tivemos, que foi poderosa. E foi assim, acho que um despertar, sabe? Para as meninas, porque quando a gente foi ainda no evento que a gente teve na noite, que eu falei, gente, o que aconteceu? Porque eu falei assim, foi uma coisa assim, parecia que parecia outro grupo, sabe? E assim a gente vê essa unção sendo transmitida para nós, né? Do corpo, né? Da igreja de vocês, assim, pra gente é muito importante, né? Pra gente estar nessa união, nessa caminhada, assim, de estar junto, né? E assim, esse cuidado que Deus também tem, que pode ser que o ano passado eu não tive essa percepção, né? Da dança, de ter essa unidade. E esse ano foi bem diferente, né? De trazer e de ouvir mesmo, ficar sensível à voz do Senhor e ouvir e a gente tá junto, assim, e é uma coisa, assim, surpreendente, porque é cultura diferente, língua diferente, então, assim, e o Senhor não, o Senhor é um só e a adoração é única, né? E você vê que não tem nem como explicar, porque só você estando e vendo que a dança ela é poderosa, né? Dentro da igreja e assim, quem vive, né, nesse meio da arte, nesse meio do teatro, da música, sabe como é essa intensidade para pôr para fora. Não é tão fácil assim. É difícil, não é fácil você fazer uma coisa de dentro para fora, a não ser Deus mesmo trazer para você e as pessoas entenderem o que a gente quer expressar, né? Yeah, and it was so powerful when you came on Saturday and taught us on the matter. It really impacted us, and we felt as a whole group, along with you, being part of one unity, and that impacted even in the event. When we went in the evening, we felt different. And we were like, what happened to us? We feel so different. And I didn't have that same impact
as I felt, I haven't noticed that before, like the last year. But as I felt this year, it was so powerful on me. So thank you for that. I feel like Yeah. we are one, even though the language is different, the culture is different. Before God, the worshiping is one unity, and we felt that powerfully. So thank you for that. E qual foi a segunda coisa que você falou? Acho que era isso, né? É, Falando que você sentiu a diferença lá no muito. evento. Nossa, Sim, que foi muito, muito poderoso, assim, a unção do Senhor que foi transmitida através delas, Uhum. entendeu? Que veio, elas são, veio nessa missão, né? Que vocês vêm, trabalham a semana toda. E assim, é muito pouco, né? Parece que é, Lembrei o né? que você tinha falado. She also said that it's challenging for them as people who work with dancing, also with the theater, the plays. They deal with art, so it's challenging to put what is on the inside Ah, tá. to the outside, É, expressing that. A intensidade, né? That intensity, yeah. And then isso. it's very good when we can have some teaching as you did and work together and express that to God. Yeah, that's Isso. amazing. So we felt the anointing. Yeah. You could see the anointing on the dance. Uhum, Powerful. uhum. Dava para sentir, ver a unção na dança de vocês. Era Ah, que poderoso. bênção. Glória a Deus. Vocês também, assim, não tem como não aprender e não sentir, né? Uhum. Aí queria perguntar para a Lavri, para ela falar um pouquinho dessa trajetória dela que a gente estava falando antes, né? Para ela falar para a gente um pouquinho. Mm-hmm. So she's asking you now, Labrie, about your own journey in dancing. She would like for you to share your story, as we were like previously talking. Go for it now. Yeah. I'll start from the beginning, I guess. Uhum. Vou começar pelo começo. Sim. As a young girl, I would be dancing everywhere I went, like Quando eu very era freely. pequenininha, livremente eu dançava, todo lugar que eu tava dançando. Uhum. And I didn't start taking dance class until I was 13 years old. Mas eu comecei a ter aula de dança a partir dos 13 anos de idade. And I did it throughout high school, in school, out of school, Durante o ensino médio. jazz, ballet, Jazz, contemporary, balé, dança contemporânea. all the styles, very focused on technical training. Eu tava focada mesmo nas técnicas durante o ensino médio. Uhum. For a while, it was my dream to really pursue it and to like go to New York for it. Eu pensava que ia ser a carreira que eu teria, ser uma bailarina em Nova York até. Uau! Uhum. But when I graduated high school, God called me to do a mission school with YWAM. Mas quando eu terminei o ensino médio, o Senhor me chamou para fazer escola missionária. This was not really in my plans at all. Eu não planejava isso, não estava no meu radar. And while I was at that school, God revealed to me that I was putting dance in the place of Him. E quando eu estava lá nessa escola missionária, o Senhor começou a falar comigo que eu estava colocando a dança no lugar dele. And so even though I grew up Christian, I didn't know how to pursue dance but also be able to glorify God. E mesmo tendo crescido numa família evangélica, numa família que conhecia o Senhor, eu não estava sabendo como administrar a dança e glorificar o Senhor ao mesmo tempo. And in my school, I took a class where we learned how to use dance to tell our testimonies. E aí nessa escola missionária eu tive uma aula que ensinava a usar a dança como forma de expressar o testemunho pessoal. Uau! And even though I was learning that, God asked me to give Him my dance and to lay that down. E o Senhor ali me ensinou a entregar a minha dança para Ele, render a minha dança ao Senhor. And He called me to missions. E Ele me chamou para as missões. And on my missions trip with that school, I didn't get to use my testimony. Eu fui numa viagem missionária, mas não consegui, naquele tempo, usar o meu testemunho. Não foi ali que eu ministrei ainda.
But a few months later, he called me to staff a performing arts school for missions. Mas depois de um tempo o Senhor me chamou para entrar numa escola de arte missionária. And when he called me to do that, he told me that he was going to redeem things in me so that I could redeem it in others. E ele falou assim, que ele ia resgatar coisas em mim, dentro de mim, para que eu também pudesse ser usada para resgatar coisas em outras pessoas. Because I had hurts from dance and from theater and with the mental health struggles that I had during that time. Porque eu tinha tido lutas com teatro, com dança, lutas mesmo na minha mente que eu tinha enfrentado com relações. And so after being called to missions, I kind of put off dancing and said I wouldn't do it again. E aí, quando eu fui chamada para missões, eu deixei de lado a dança e entendi que eu não ia fazer mais aquilo. And in this school, I started to learn that they actually go together. Mas nessa escola de arte missionária, eu comecei a aprender que vai junto, elas se juntam, a arte e as missões. Not that I had to live a double life or compromise something, but that I got to use my gifts to glorify God. Eu aprendi ali que eu poderia usar esses talentos para glorificar a Deus, que eles não eram contrários a uma vida diante de Deus. And we created dances that were out of the parables in the Bible. E ali a gente começou a criar danças que expressavam as parábolas do Evangelho. So we had one about the persistent widow. A gente teve, por exemplo, uma dança da viúva, a viúva que insistiu em buscar o Senhor. And we created movement out of our own personal prayers and put it into movement to prophesy that. A gente criou movimentos que expressavam a nossa oração pessoal e a gente foi criando meios de expressar aquilo, e profeticamente. And we got to take this to countries in the Middle East, to London, to Germany. A gente levou isso para o Oriente Médio, para Londres, para a Alemanha. And I got to perform my own dance testimony that I didn't before in a country in the Middle East. Eu tive a oportunidade de expressar lá no Oriente Médio a minha própria dança com o meu testemunho. Uau! And during that time, I got introduced a little bit to dance worship, Ali eu comecei também a ser apresentada à dança de adoração, but I didn't really step out in it. mas eu não estava ainda começando a praticar a dança de adoração naquele tempo. And my pastor back home when I came home, was inviting me to start stepping out into dance worship. Quando eu voltei para minha igreja, aí o meu pastor ele me chamou para começar a dança de adoração na igreja. And we had a service where the young adults in our church ran the service, the preaching, the worship, everything. Teve um culto especial que foi liderado pelos jovens da igreja. Então, o pessoal dos jovens que ia fazer tudo acontecer naquele culto específico. And one of the leaders in our church asked me to do dance worship, and without thinking, I said yes, but really I didn't want to. E aí alguém me chamou, veio para mim e me chamou para liderar a dança nesse culto, né? Que os jovens que iam promover. E sem pensar, eu falei sim. Depois que eu refleti que eu tinha falado sim, falei, nossa, o que eu falei? And so when I was at that service, I was like standing up at the altar, but even though I wanted to obey God, I was so terrified and gripped by fear that I couldn't step out. E aí, na hora do culto, eu estava ali de pé, perto do altar. Por mais que eu quisesse, como eu queria começar a adoração, eu estava paralisada pelo medo naquele momento. Ai, meu Deus. And after wrestling for most of the worship service, I finally stepped out for a song. E aí, lutando durante quase o louvor inteiro, finalmente, numa certa música, eu consegui me levantar e começar a adorar. And I remember seeing one of the boys behind me go down on his knees. E aí eu lembro que um moço que estava ali perto de mim, mas para trás, de repente ele se ajoelhou. And even though I didn't feel like there was anything special because I was so nervous, E eu estava tão nervosa e eu não estava nem sentindo se estava acontecendo alguma coisa, algum impacto do que eu estava fazendo. after the service, he told me that he could see the Holy Spirit around me as I was dancing. Ele disse para mim no final do culto, ele chegou para mim e falou: "Eu via o Espírito Santo em volta de você conforme você estava dançando." And because of that, he was set free of
things that he had been fighting with. E por causa dessa dança de adoração que eu fiz, aquele moço foi livre de coisas com as quais ele estava lutando já havia um tempo. And that really showed me what God wanted for my dancing. E aquilo me mostrou o que Deus tinha para mim, o que ele queria através da minha dança. Uau. And there was a pause in doing dance worship for a few months. Depois disso, eu fiquei alguns meses sem fazer. Teve uma pausa que eu dei nessa dança de adoração. Until my church got a few of us together because they wanted to start a dance team. Até que a gente se juntou ali na igreja e começamos a formar o nosso time, nosso grupo de dança. And the Summit Edmonton invited us to join them and to learn from them. E aí a gente está em Red Deer, que é uma cidade, então a Summit de Edmonton chamou a gente, porque eles já tinham um grupo, para eles nos ensinarem como formar o nosso grupo também. And so we joined them for an Easter dance to the song Jesus by Eddie James. E aí a gente se juntou para fazer uma dança de Páscoa, uma canção de Eddie James de Páscoa. And in this, I was up in Edmonton a lot, so I started joining their dance team for the Sunday services. Como eu estava lá em Edmonton nessa temporada, eu comecei a dançar junto com eles no culto de domingo, lá em Edmonton. And I was still nervous to step out in the spontaneous. Eu ainda estava nervosa a respeito da dança espontânea, de começar o espontâneo. But they just pushed me in, and Mas eles me empurraram. I ended up with the biggest flags. De repente me jogaram a maior bandeira que tinha. I didn't really know what I was doing. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. But eventually I entered into a place where it was just me and God. Mas de repente eu entrei num lugar que era só Deus e eu. And I felt the most joy that I had in so long. E eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Durante muito tempo não havia sentido uma alegria tão grande. And all the fear that the enemy was using to try and hold me back was replaced in that moment. Naquele momento, todo o medo que o inimigo tinha colocado sobre mim para tentar me parar, naquele momento, todo aquele medo saiu. And so God took me from this place of dancing for myself to dancing to bring messages to the nations, and then to just worshiping him and being with him. And it's nothing about myself, it's all just him dancing through me. Então Deus me tirou de um lugar que primeiro era dança só para mim, para passar a ser uma dança missionária. Depois, ainda mais, ele acrescentou a dança de adoração. Então é tudo a respeito do Senhor, é por meio dele, é para a glória dele. Exatamente. Nossa, assim, eu vou dizer, Andréia, que é uma aula, né? É assim, um Maravilhoso. workshop que o Senhor tem trazido pra gente, assim, é um cuidado muito especial. E, olha, eu fico mais apaixonada ainda. I fall in love even more. Like listening to you. Olha, é muito, assim, eu não sei se eu acho que eu não sei se eu expresso, mas parece que eu vou explodir, assim, por dentro, sabe? I Tu feel tá falando, a gente fica aquela coisa assim, sabe? Ai, fala mais, assim. I want to hear more, I want to hear more. Eu tenho até uma amiga que tá morando fora, eu falava assim, vamos tomar café com dança. Falava, né? A Jaque, eu falava, vamos tomar café com dança, mas a gente só falava de dança. Os nossos maridos falavam, mas vocês não conseguem, vocês só falam de dança. Eu falei assim, é o que a gente vive, não tem o quê, né? E assim, falar da dança e falar do Senhor, então, é uma coisa que reaviva, assim, dentro da gente. Então, é uma coisa, assim, intensa. É muito bom. E eu até, assim, falo... vários testemunhos, assim, a gente também vive por testemunhos, curas internas. Eu falo que eu sou uma delas também, curas emocionais. Então, assim, é tão bom expressar aquilo que você não consegue falar, né? Porque tem gente que prega muito bem, tem gente que fala muito bem, né? E, assim, tem gente que dança muito bem, muito melhor, né? Que a gente sempre fala, dança muito melhor. Mas, assim, quando a gente pega e a gente tá lá diante do Senhor, prostrado e adorando, é uma coisa, assim,
sobrenatural, Uhum. né? E a gente consegue expressar aquilo que a gente não consegue falar, Uhum. né? Uhum. Então, pergunta para ela como que é um testemunho, assim, como a Labri falou, Uhum. um testemunho pessoal delas para contar pra gente. Yeah. So first she was saying that there is such a power in being able to express what you cannot do through words with your body, with your dancing. That is so amazing to be able to express that way. And she was also saying that there are testimonies of people that have been healed just Sim. by the power of the dancing. So that's very, very precious too. And now she's asking if you want to share maybe one more personal testimony of something that the dancing accomplished maybe within you, like personally, both of you. You go ahead if you're Mm. São muitos, fala pra There are many. São muitos. Or maybe it could be a testimony that someone testified, as you did, the boy that came and said, "Oh, I was healed." Yeah, just more testimony. Because she was saying, I wish I could hear non-stop because there's so much that God accomplishes through the dance, and I wish I could hear and again and again. So yeah, you go for it. I think God He's using dance worldwide. Eu entendo que Deus está usando a dança no mundo inteiro. Amém. And recently, when we were at the intercession conference, it was in my hometown. Recentemente a gente teve uma conferência de intercessão na minha cidade. And I think it was the first time I really felt dance as intercession. Foi a primeira vez que eu senti a dança como intercessão. Because for 2 years I had to go to other countries, to other schools, to elsewhere in the world to be able to dance for God because there wasn't opportunity in my hometown. Porque por 2 anos eu tinha que sair em missão para outro país, para outra cidade, porque na minha própria cidade não tinha oportunidade de dançar para Deus. Sim. And so when we were there, I was just impacted by the heart of God that He brought all these people from all over Alberta to Red Deer. E de repente Deus criou ali na minha cidade de Red Deer a oportunidade. Ele trouxe gente da província toda com aquele coração para Deus. Na minha cidade foi tremendo ver aquilo acontecendo. And being able to represent my city in that was so empowering that I got to do it in something so intimate. E foi maravilhoso que eu tive a oportunidade na minha cidade expressar aquela adoração a Deus, aquela intercessão de uma maneira muito íntima. And I've gotten to see the shift in what God is doing in my own town, across the world, all because of the heart of dance, getting to see what it brings when you use it as evangelism, when you use it as worship, when you use it as intercession, that it truly breaks things. It shifts the ground wherever you go. Eu vi ali a maneira como o Senhor estava operando mudança naquele território, naquele lugar, através da dança, seja a dança como adoração, a dança como intercessão, a dança missionária, né, evangelística. Eu vi a mudança que Deus estava operando naquele local. Because like you were saying, it expresses something that words can't say. Porque é como você falou, pastora, isso expressa de uma maneira que as palavras não conseguem. Sim. There's no cultural barrier, there's no language barrier, and even in places where they've heard about Jesus, they've heard about God, but they're so hardened to Him, they see something that captivates them, and it goes straight to the heart. Porque não há barreira de cultura, não há barreira de linguagem para a Sim, dança. sim. As pessoas ali, elas têm a oportunidade de ver algo que impacta o coração delas de uma maneira que elas nunca tinham experimentado quando elas veem a dança, impacta o coração delas. And I feel like Exatamente. that's what God has shown me, is that it's like when we do it for Him and we do it with Him, it
goes so much deeper. It goes so much farther than just a piece that you perform on stage once. It is something that could save a life. É algo tremendo quando você faz aquilo para Deus. Aquilo vai muito além de uma performance que de repente numa apresentação você faria. Aquilo impacta a vida da pessoa, traz salvação. Sim, Então é muito sim. tremendo. Exatamente. Beautiful. Beautiful. When Labrie was talking about how that young man was affected by seeing the Holy Spirit and that helped break bondages in him, that reminded me of another testimony that I had heard. It didn't happen to me, but it was another one of the gals on the Alberta dance team, and it was at a conference, a specific type of conference, and she was alone on the stage worshiping, and she's just a very beautiful, beautiful worshiper. And she had gotten a testimony back that someone had watched her as she was dancing, and their marriage was about to break up. Like it was really bad, and it touched his heart so much, like that the Lord spoke to him about his marriage in what she was doing, and all she was doing was interpreting, worship according to, the music and however the Lord was moving her body and stuff. And he was so touched by it that their marriage was restored. Yeah. So we have no idea how far that can go. What the Lord's doing with what we're giving him in the movement of our bodies and what's released in the spirit. It's amazing. Amazing. Ela tá contando que, enquanto a Labrie estava contando o testemunho daquele moço que foi impactado quando via ela dançar, eu lembro do testemunho de uma irmã da igreja que, enquanto essa irmã dançava, uma irmã que dança lindamente para o Senhor, alguém estava olhando, havia um homem que estava olhando ela dançar, e esse homem estava com o casamento destruído. Enquanto ele observava aquela dança, o Senhor foi ministrando ao coração dele, mudou o coração dele com relação ao casamento dele. E o casamento dele foi restaurado só de olhar. Então, o impacto que a dança tem são coisas que a gente não faz ideia, vai muito além daquilo que a gente pode prever. Exatamente. Toca na vida das pessoas de uma maneira muito profunda, e é tremendo saber que não há limite para o que o Espírito pode fazer, o Espírito Santo pode fazer através da nossa dança. Tremendo. Exatamente. I think for me, one of the things that I find very, I guess, interesting, it's very powerful, is when we get into very deep intercession with worship, and we can, be taken in by the Spirit to a point where we're so very, very deep in intercession. And I would say it doesn't happen like that, or it doesn't happen often, but what I've seen is where the Holy Spirit he's moving so powerfully with the music and with the worship, and what you're beginning to feel, it begins to be so deep that you begin to weep and cry. And it can get to a point where you actually have a hard time coming out of it. Wow. Because you're so deep into intercession. And we've had that happen a few times in maybe when we were having our True Norths or having a special service, and the worship is just very powerful, and it's going on, and that which gave us lots of time to get into that intercession. And I've seen it in other conferences that I'm at, mostly with the Alberta dance team. Just let me transmit. Yeah. Ela tá falando como que essa intercessão, essa dança intercessória pode ser tão profunda. Você começa isso e você vai se aprofundando, não é de uma hora para outra que você vai nesse movimento, mas chega uma hora que é tão profundo que você começa a chorar e se derramar ali na presença do Senhor, que é às vezes até difícil de você sair daquele mover e voltar para onde você estava, de tão intenso, de tão profundo. E aí ela ia contar que em Alberta teve uma experiência desse tipo lá na província. Go on, Diane. Yeah, you would talk about it, event there in Alberta. Yes.
actually I'm just thinking also at the last event that she's talking about in Red Deer. Uhum. I had just walked into the room and I felt hit with intercession. Like I just felt like weeping and crying. Uhum. And I don't usually feel that, but it was so strong on me. And because of the intercession that was on me, at one point they said, Diane, okay, you go out now because you're carrying in you what they're interceding about right now. Wow. And so they told me to go out and so I went out and I worshiped as I felt led spontaneously, and Uhum. it was actually for quite a long time, Uhum. but it was because I was carrying what God was wanting to do in that time, Yeah. and it can be very profound. And Mhm. sometimes some of the gals, when they get into this intercession and have experienced it, it's very hard to come out of. Uhum. Uhum. You know, you're it takes a lot out of you physically Uhum. because you're so deep into intercession. Yeah. Ela tá Uhum. contando que nesse mesmo evento que ela Brie cantou, em Red Deer, ela chegou no lugar, chegou ali, entrou e sentiu o mover intercessório do Espírito muito forte nela. E ela Uhum. começou a chorar e Uhum. se entregar naquela dança intercessória, e aí deixaram ela liderar, falaram, vai você. E ela Uhum. começou ali na dança espontânea a ministrar e chorando e sentindo aquele profundo mover intercessório do Espírito Santo. E ela estava dizendo que às vezes foi, e como foi de fato, tão Uhum. intenso que foi difícil voltar, Voltar, sair daquele. Isso acontece às vezes com as moças que estão ali na dança intercessória, é difícil voltar sim, de tão intenso, de tão profundo que fica essa entrega nessa dança. E às vezes até você sente fisicamente depois esse cansaço, sim, tamanha entrega, tamanha sim, intensidade, sim, né? sim, Tamanha sim, a profundidade que você vai na dança intercessória. sim. E as pessoas nem imaginam como é viver isso, né? Elas não imaginam assim, ver o grupo, às vezes um grupo de dança, às vezes assim, até um pouco de brincadeira, né? Para as crianças, não, mas não, é sério mesmo. É uma coisa assim que muitas pessoas são tocadas, são curadas, as Uhum. pessoas que estão dentro e as pessoas que estão fora, Uhum. né? E assim, eu vejo porque por todos esses anos que eu participo, né, da dança, então assim, tenho primas que dançam também, né? Tem assim, as sobrinhas, as filhas das minhas primas, e hoje eu vejo as minhas filhas dançando, então assim, é muito gratificante, porque eu cresci também num berço evangélico, né, como dizem, e não que a gente não passa nenhum problema, mas que, né, tirando essa parte, é muito bom, porque você se entrega, você só não, eu fui uma criança que me entreguei para o Senhor, e Deus, ele foi me moldando conforme, né, eu fui assim me entregando. E hoje eu vejo as minhas filhas fazendo isso, então eu olho assim, eu falo, nossa, e eu falo assim, eu não forço assim, elas a irem para o lado da dança ou irem para o louvor, e você vê, porque eu falo assim, você tem que amar a Jesus. Entendeu? Eu não forço elas, falo assim, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, às vezes eu tenho que falar, vamos, porque eu tenho que ir para a igreja, né? Mas se você não quiser dançar, tudo bem, tá tudo certo. Só que aí, quando aí ela vem e ela já se entrega a Mel, né? Mas a Alice também. Então, até a Piquititica também, a Rebeca, ela vem e você vê ela cantando, e que ela já tá falando bem bonitinho, né? E ela cantando a música que as irmãs mesmo tá ali, aí as três estão dançando ali, eu falo, meu Deus, olha que coisa linda. E você vê a sua casa sendo tocada através daquilo que você faz, entendeu? Então, assim, é uma coisa que só Deus mesmo faz, né? A gente não tem
como fala assim, elas fazem porque eu obrigo. Não, é o Senhor que toca e elas mesmo, naturalmente, isso acontece, né? Yeah, talking about that intensity of the intercessory Uhum. dancing, some people don't realize how serious that is, and sometimes they think, oh, it's something maybe for the children to participate and have fun, but no, it's always intense. And I'm so thankful to God because even my children, they are willing to get involved in that, and I know that this is for worshiping and rendering yourself to God. And I don't force them. I don't say to them, oh, you are going to dance, but they are willing to do that. So I praise God for the impact that dancing has over our homes, over our families also. It's really amazing. Uhum. E assim, eu acho que a melhor nação que a gente toca é a que está dentro de casa, a nossa família, né? Às vezes a gente quer sair, que nem a Labrie vai para outros países, que eu acho muito lindo também, né? E assim, eu falo que a maior nação que a gente conquista é a nossa casa, né? E Deus vai trabalhando, que através da gente vai indo por um e por outro e por outro, e assim sucessivamente, né? E a palavra do Senhor vai sendo multiplicada, né? E olha, eu não tenho nem como agradecer, né? Vocês por todo esse tempo, né? Tão pequeno assim, que a gente vai descobrindo muito mais coisas, né? Para ser adquirido, né? Essa experiência. Eu gosto muito de ver e aprender e passar depois, né? Para as meninas, para o pessoal, essas experiências que a gente tem na dança, né? E Deus, ele vai trabalhando assim, com cada um de uma forma diferente, né? Às vezes até com pouca técnica, né? Porque aqui a gente teve uma professora de dança, eu não sou professora de dança, porém a gente, por muitos anos adquirido, né? A gente tem a experiência aí, né? Tem também pessoas que se formaram na dança através do ministério. Então, assim, é muito rico, porque não é só ali na igreja. Isso vai se passando para a vida delas, né? Das pessoas que entram. Tem pessoas que saem machucadas, tem pessoas que realmente são tocadas assim, que participaram e saíram e depois voltam e falam, não, eu sinto muita falta, né, daquele tempo, daquela correria de congresso, porque a gente faz um congresso no final do ano, né? A gente trabalha o ano todo, aí tem aniversário da igreja, tem algumas igrejas que convidam também, e essa é a missão que nós vamos fazendo aqui, né? E no final do ano, esse trabalho todo que nós fazemos, né, de técnica, de adoração, de ensinar a palavra, então é demonstrado, né, nessa apresentação do final do ano, que eu chamo de culto de dança hoje, né, que é um pouco mais reduzido, né, e dentro do culto a gente traz o tema e a gente, através da palavra, na palavra a gente faz as músicas, desse tema a gente vai destrinchando todas as músicas, né, os passos, coreografias, e é muito legal, né? Então a gente faz essa formação aqui, né? E como elas falam, de dança espontânea, dessa entrega, a gente tem muito no acampamento, né? A gente espera muito, assim, ansiosamente o acampamento e essa entrega mais nossa, sabe? Tipo aquela coisa assim, parece que eu tô em outro lugar, né? Nos cultos também, mas os cultos é um pouco mais restringido, assim, por nós mesmo, né? Mas o acampamento não, ele já é mais abrangente, assim, essa adoração junto, essa adoração derramada, até quando a pastora Nick veio, que a gente até coreografou uma música dela que foi
Chamas para o Teu Fogo, que assim é sensacional, que essa experiência que eu tive no acampamento, eu até estava com uma asa, né? E assim pesa, as pessoas nem imaginam quando a gente está dançando, e pesa assim quando a gente está dançando com os acessórios. E aí eu falei assim, meu Deus, acho que quebrou um negócio. E eu fazia assim, e eu batia, né? O acessório, e não era. Era uma movimentação tão assim intensa, tão do espírito, que eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu falei, eu quebrei o acessório, que mas eu batia, e eu batia e ele não estava quebrado, eu batia para sentir, não, ele estava. E foi assim, bênção, porque depois a gente escuta, quando a gente sai ministrando, que às vezes a gente nem vê o que está acontecendo, a gente sai e ministra pelas pessoas, e as pessoas começam, elas caem, e assim, e nós não, nem a gente só vai saber depois, ou a gente às vezes nem sabe o que acontece. Então, é uma coisa assim, uma experiência muito, muito, muito assim, sobrenatural, né? Que a dança traz pra gente, né? Yeah, so powerful. So it started when it hits home, like as you said, Labrie, it starts at home when you started ministering at your hometown. We feel like that is powerful when we have this impact in our homes, in our places, and that keeps growing until the point where we have conferences, summer camps, places where we have the opportunity to express even more in a more freer way, the worshiping of God. And sometimes we don't even know the impact that we had on lives. For example, I remember once I was with the accessory doing the dancing, and it was heavy, and I was doing the movements, and eventually I felt in a different way. I even thought that I had broken the accessory, but it was there, and I was doing something. And we feel this power of the Holy Spirit. Sometimes we don't even get to know what the result was on people's lives, but we are always impacting at home. When we get to worship together in conferences, we had so many people that completed a degree in dancing. They learned how to dance and they completed that in our ministry. So we have something very powerful to be doing to God and to express and to impact and impart in people's lives. So it's really a blessing, a true blessing. Eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, sabe? Dessa experiência pessoal mesmo, sabe? Na dança, de falar, a não ser dançar, né? E assim, e vocês entenderem, assim, né? A gente ter essa troca, né? De entender o que elas falam, e a gente também é uma coisa assim muito rica, né? E assim, é muito pessoal, a dança é muito pessoal, né? Não tem uma coisa assim que fala, igual, cada um, eu vivi igual que você viveu. A gente pode até estar no mesmo grupo, mas assim, as experiências são muito pessoal. É muito, muito assim, você e Deus, né? Mesmo que você tá numa coreografia junto, é uma experiência assim única, né? Que nós vivemos, e assim com eles também, né? Quando estão juntos. Eu sei que separados eles têm essa coisa assim de chamar o céu para a terra, né? E viver essa intensidade de querer, não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui, Senhor, deixa a gente aqui, né? Tipo, e é muito bom mesmo, assim, espero que o pessoal que tá assistindo goste, assim, dessa interação que nós estamos tendo com o pessoal lá do Canadá, né? Da dança também, né? Trazer a dança falada, né? Vamos falar assim, né? Que a gente a dança com o corpo a gente já faz, mas a dança falada dos milagres, das curas, da interação do grupo, né? Que não é só também
aquela coisa de, é tudo lindo, maravilhoso. Não, a gente também tem os nossos problemas, a gente também tem as dificuldades, e a dificuldade financeira, e a dificuldade, o figurino, isso, e chegar de figurino, essas coisas, sabe? A gente tem também, né? Mas, assim, tudo isso passa depois que a gente vê todo o trabalho concluído, sabe? E por isso que a gente fala que a Bíblia diz que a gente é mais que vencedor, porque com todas essas dificuldades que passa dentro do ministério, quando a gente vê lá concluído, o negócio assim, você fala, nossa, passou. Então, assim, a palavra exatamente, nós somos mais que vencedores, né? Amen. So she's like thrilled to have you here. She knows the impact that you have in the kingdom of God, and being together and having the opportunity of staying in that place of worshiping together it's been such a blessing, and having the opportunity now to share in a way that is spoken out about dancing. This is a first for her, like talking about the dancing, and also for you, talking about dancing and having these experiences to exchange. This has been so powerful, and she's thankful for that. And saying that it's not always easy. Like, she knows the struggles that they go through to make things happen, like to having the outfits, to put together the dancings, the presentation, but in the end it's worth it. When she sees it accomplished, she says, oh, it's worth it. And thank God, in him we are more than conquerors. So it's been amazing. She's thankful for you coming and sharing and trading these experiences with her, with their group too. And thank you very much. It's been an honor. Muito obrigada, tem sido uma honra para nós também. Amém. Yeah, it's been such a blessing to be here with the Summit Sao Paulo and witness the culture that you guys have. Tem sido uma bênção estar aqui com a Summit de São Paulo e testemunhar a cultura que vocês têm. Ai, que legal. It's because your guys is like the way you guys dance. It's so beautiful and captivating and powerful, and I love to always see what different things each group brings, because we all bring a different piece of the body of Christ, even in our dancing. É maravilhoso ver o que cada parte do corpo de Cristo acrescenta, e a gente ama ver vocês a maneira linda, cativante, maravilhosa que vocês atuam na dança. É maravilhoso ver como o corpo se completa. Cada um de nós traz algo diferente que Que soma maravilha. num todo. Maravilhoso mesmo. It's wonderful, yeah. When Labrie said the word captivating, I really felt the Lord was putting it on my heart to say that he is captivated by you Wow, yeah. and your love for him, and captivated by the dance, and captivated by the hearts of those that are worshiping. I think that's a good word for how God is looking down at Summit Sao Paulo dance team, and he's just captivated with you. It's amazing. Yes. Quando a Labrie mencionou essa palavra cativante, eu senti do coração de Deus falar para você que o Senhor se sente cativado mesmo pelo coração de vocês na dança, por olhar a dança de vocês, a maneira como vocês adoram ao Senhor na dança. É cativante para o coração de Deus. Eu sinto de te dizer isso, que o Senhor sente assim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, porque a gente não tem noção, né, de como isso chega até as pessoas, né? A gente não tem esse feedback, né? Tipo, a gente nem precisa, porque com o Senhor a gente só é o instrumento para poder, só é a flecha para ser lançada, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Ai, eu tô muito Praise feliz. God for your lives. I'm Muito, so muito feliz. thankful, so happy. Assim, espero assim que vocês venham mais vezes. I hope you will come again more and more. Sim, venha mais vezes. Espero que a gente também possa ir para lá também. And maybe we will go there. Yeah. Né? Conhecer também a Summit do Canadá, né? E assim, muito obrigada Thank you por so esse much. tempo muito precioso. It's been a Se o precious pessoal time. soubesse assim
a presença de Deus, assim, né? Mhm. Da gente conversar, Just da by gente... talking, I feel the presence of É, God. e assim, se a gente pudesse transmitir, If assim, we could né? just transmit that to É people, uma, the é uma coisa presence that tão I boa, feel, assim, que a so gente good. quer ficar Yeah. conversando, assim, por horas, We né? want to linger in that, Né? like staying here. E Yeah. assim, olha, muito obrigada Thank you mesmo. so much. Thank you. Pode? Go ahead, Sarah. Sim, sim. I just wanted to say that none of us are guaranteed tomorrow. Pode pôr. Eu quero dizer que nenhum de nós sabe do dia de amanhã. Sim. So I feel that it is such an honor to give God my abilities, my body to be used for His glory, because on this earth I might not have tomorrow. É maravilhoso, então, hoje poder entregar ao Senhor meu corpo, minha habilidade, minha adoração, porque eu não sei o dia de amanhã se eu vou ter de verdade. novo essa oportunidade. Vai. So we worship God today with all our hearts, with all our might, with everything within us. Então, hoje é o dia da gente adorar o Senhor com toda a nossa Aleluia. força, com todo Glória o a nosso Deus. coração, com tudo que há em nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, é sem palavras, assim, do que Deus tá fazendo com a gente aqui em São Paulo. É um tempo novo mesmo, Amém. né? Yes. É um tempo novo, assim. It's a new season. E Deus, ele é muito maravilhoso, ele é muito completo, né? Tipo, muito, eu falo muito. God is more than enough. É more muito, than enough. sabe? Yeah, yeah. E não dá pra mensurar, né? Mhm. E assim, muito obrigada. Thank you. Muito mesmo. You're Muito welcome. obrigada. And thank you. I love you. Eu não sei falar o inglês, mas Tá muito I love you é a que define. Yeah, É o que define mesmo, yeah, the same. yeah. né? A gente sente igual. Muito obrigada, Andréia. Você, assim, olha, foi maravilhosa. Eu Praise já falei lá na igreja, falo aqui, que assim, olha, gente, como Deus usa a sua vida. E olha, deixa Deus usar mesmo a sua vida. Às vezes a gente não tem nem noção de como a gente é usada para transmitir. Eu sei que é mais difícil porque é outra língua, às vezes você quer transmitir a intensidade. E assim, olha, tudo que eles passaram até nos cultos foi assim maravilhoso, né? Para a gente receber. E eu acredito que até você tem que se segurar de tanto assim a presença de Deus na sua vida, né? Para transmitir pra gente. E olha, muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito também a esse espaço que a Summit Fé em Ação São Paulo nos traz para estar falando da palavra de Deus, para estar falando da dança, né? Que a gente já tem há muito tempo já trabalhando com a dança, né? E assim, a bispa, o apóstolo, eles são assim maravilhosos porque são duas pessoas que assim abraçam de verdade, gente, assim. Eu vou te dizer Verdade. que desde que eu entrei, os melhores abraços Sim. foi do apóstolo, Sim, é verdade. que assim, ele sempre foi muito bênção, assim, sabe? E assim, até os membros da Feiação que eu vim de outra igreja, né? E quando eu entrei, né, com 19 anos, não dançava, assim, tecnicamente, né? E aí eu descobri que com a técnica a gente vai muito mais longe, né? E é importante, sim, ter, né? Porque isso daí, essa base, você vai fazer o que você quiser. Com o estudo, tudo. Você faz o que você quiser, assim, né? Deus vai te levar muito mais longe, né? E assim, às vezes o medo também quer paralisar, porque assim, de estar na frente e tá vendo as pessoas paradas, olhando pra gente, esperando, né? E aí você fala assim, meu Deus, e agora? Eu vou pra onde? Né? Aí, tipo assim, você parou no mar, é que nem Moisés, né? Parou lá no mar. Ele falando, pra que você tá me clamando? Só toca nas águas e vai, né? E às vezes a gente fica lá assim, ai, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo vai, bum, parece que ele te empurra assim e
faz bum, vai e você vê o agir de Deus na vida das crianças, dos adolescentes, das pessoas que estão aqui na igreja, é maravilhoso. É assim, é incomparável mesmo. E muito obrigada, assim, toda a equipe também que está trabalhando, né, para tudo isso que está acontecendo, as pessoas que nem aparecem, né? E é muito bom. E é muito bom receber vocês. Espero que o ano que vem assim seja melhor ainda, tá? Vocês venham assim, ó, seja melhor ainda. Tá bom? My expectations for the next year are so high. It's gonna be even better. And I also thank Apostle and Bispa for opening the space. The best embrace that I have ever received is from him and her. So may them be blessed even more. And I thank God for the tools that God gave me through this ministry of dancing, because with the technicians, we are able to minister so farther away and go and continue improving. So it's been a very blessed journey, and I praise God for your being here, and I'm hoping for you to come and for even an even greater season for us. Amen. E ainda não acabou, né? A gente ainda vai ter ainda mais uma semana aí de muito trabalho, né? Que vocês estão ainda com agendas. Thank God you're here for one more week. Sábado nós vamos dançar todos juntos. On Saturday we're going to dance all together. Lá no Peri. In Peri, Jardim Peri. Yeah. Vai ser teatro bem bonito lá na Fábrica de Cultura do Peri. Wow, it's gonna be very beautiful there, in a special place, a special venue there. Wow. Nós queremos agradecer esse primeiro, né, entregar essa primícia aí para o Senhor. E muito obrigado mesmo. Não seria melhor, né? Estamos todos juntos aqui. We all together. Não seria melhor, né? Yeah. Thank you. Então, muito obrigado mesmo. Thank you tá bom? so much.